Amados e amadas, vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Pastor Stanek, pregador do Mapa. Estamos aqui para mais uma exposição bíblica. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 6. Mas antes da exposição, te peço a se inscrever no nosso canal, dar o seu joinha, compartilhar e nos ajudar a glorificar o nome do Senhor, nosso Deus. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 6. O tempo passa e nós vamos mergulhando na história bíblica. Terminamos o capítulo 5 com os filisteus desesperados. Eles tinham um problema, já tinha causa, e agora eles teriam que se livrar desse problema, que era a Arca da Aliança. Mas o orgulho do homem fala muito alto. Eles ficaram levando a arca para lá e para cá. O orgulho é destrutivo. Tem várias mensagens nossas aí no canal. Virou mendigo por causa do orgulho. Esse é o tema de uma. Então eles têm um problema e têm que se livrar dele. Mas como? O orgulho, em uma das definições, é o que vão dizer ou pensar de mim. Vamos devolver o nosso troféu de guerra. Então o orgulho vai fazer os filisteus sofrerem por 7 meses. Já dá a introdução aqui no capítulo... Já dá a introdução no capítulo 6, falando sobre esse sofrimento dos filisteus. 7 meses de sofrimento, por causa da arca, da aliança, do concerto, que representava a glória de Deus. Aí um personagem que nós usamos para aplicar em muitas mensagens sobre o orgulho é Naamã. Está leproso, tem que se livrar da lepra, mas teria que fazer alguma coisa. Algo simples, mas que não atendia o seu orgulho. Mergulhar 7 vezes no Jordão. Tem gente perdendo a família, perdendo o ministério, perdendo o emprego, por causa do orgulho. E é bom nós pontuarmos isso, porque o orgulho é algo destrutível. E, ao ser orientado pelo moço, muita gente esquece desse moço. Meu senhor, mas se o profeta te pedisse algo difícil, era tão fácil mergulhar 7 vezes no Jordão, mas o rio em si não atendia o orgulho de Naamã. Então ele vai se livrar da lepra, porque vai dar ouvido ao moço. Então vamos ter cuidado com o orgulho. Capítulo 6, versículo 1. Havendo, pois, estado a arca do Senhor na terra dos filisteus 7 meses. São 7 meses de sofrimento e de mortes, baixas, enfim, muitas mortes, muito sofrimento, muita dor. E eles passaram 7 meses com a arca. Então é bom, amados, como eu disse na exposição passada, o sofrimento veio. Deus tem 2 formas de falar com o homem. Uma é com a sua voz mansa e suave, outra é com a sua mão. O peso da mão do Senhor vai pesando, vai baixando a mão do Senhor para nos trazer consciência do pecado. E é isso que Deus quer, que os filisteus tenham consciência e que estão com um objeto que não é deles, é do Deus de Israel. Representa a glória de Deus. Olha só o que diz Provérbios 26, 2, vamos repetir aqui, porque eu já disse na exposição passada. Como pássaro no seu vaguear e como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não virá. Então, causas e efeitos. Efeito e causa. Nós temos que fazer a avaliação. Essa arca representava a glória de Deus. A glória de Deus. O que é glória? Vai lá para o dicionário. Vai lá para o seu dicionário, até mesmo no dicionário. Olha só o que quer dizer glória. Fama. Glória quer dizer fama. A fama do Deus de Israel estava. A arca representava a fama do Deus de Israel. A arca estava nas batalhas. E quando Moisés conduzia a arca, ele dizia: levanta-te, ó Senhor, para dar vitória ao teu povo. Enfim, a fama do Senhor. Fama. Olha só o que quer dizer glória também. Grandeza. Não há Deus maior. O que Deus não vê? Qual a única coisa que Deus não vê? Um outro Deus além dele. Então glória quer dizer grandeza, o Deus dos deuses. Por isso que o bonecão lá cai prostrado diante da arca. E depois é cortado as suas mãos e o seu pescoço. Porque não tem um Deus páreo para o nosso Deus, para o Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, o Deus dos deuses. Então glória quer dizer grandeza. Essa arca era para a grandeza de Deus. Esplendor.
conceito de Deus, importância, a importância daquela arca era a glória de Deus, está nas guerras de Israel. Reputação de Deus na guerra, Deus santo. É o que a arca representava. Notoriedade. Se a arca estava lá, era notoriedade, era notado, visto que o Deus de Israel estava com eles, com exceção nessa última guerra. Nessa guerra que foram derrotados, porque a glória de Deus tinha se afastado de Israel. Então, o que era para ser notório, a glória, a vitória, não foi. Por causa do pecado de Eli, dos seus filhos, do povo idólatra. Então isso quer dizer glória. Agora eu quero trazer um alerta dentro disso aqui, porque nós também estamos de posse. Nós fomos chamados para a glória de Deus. Fomos criados para a glória de Deus. Então eu quero trazer um alerta para a igreja. Onde estaria a glória de Deus hoje? Vamos trazer um alerta à igreja de hoje. Essa glória hoje, essa representação da glória de Deus, é o santo evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O evangelho é para a glória do Filho de Deus, para a fama dele, para a grandeza dele, a reputação dele, o conceito dele, a notoriedade dele. Jesus Cristo deve ser notado em nós através de uma vida santa, honesta, piedosa. Como um pastor estava passando pelo mendigo, e o mendigo disse ao pastor: você parece Jesus Cristo. A igreja não tem luz própria, mas ela brilha através do Espírito Santo de Deus. E santo quer dizer separado. Então a igreja ela carrega o evangelho, que é a glória de Deus. A glória de Deus, o reino de Deus entre nós, entre os homens. Como os filisteus pagaram um alto preço por estarem com a glória de Deus, com a arca que representava a glória de Deus, eles pagaram um alto preço. E amados, tem muita gente brincando com o evangelho, brincando de ser crente, fazendo réplica do evangelho, dessa glória, dessa arca, que é o evangelho, e estão pagando e vão pagar um alto preço por brincar de evangelho, por fazer réplica do evangelho, tirar a santidade do evangelho, tirar Cristo do evangelho. Desde muito o Senhor Jesus e os apóstolos já nos avisaram que virão falsos cristos, réplica, falsos mestres, falsos profetas, homens avarentos, amantes de si mesmos, enganadores, blasfêmios, e sofrerão assim como os filisteus sofreram. Réplica do evangelho. Não pensam que não vão fazer? Que vão fazer, mas pagarão um alto preço por brincarem com o evangelho. Pagarão um alto e grande preço. O evangelho é o santo do Senhor Jesus. Cuidado, o evangelho pode ser bênção, assim como a arca na casa de Obed-edom, mas pode ferir a muitos que querem brincar. O santo evangelho, o evangelho é santo. Então cuidado, eu tenho que ter cuidado, nós temos que ter cuidado. Versículo 2, eles já sabiam que tinham que devolver a arca, era a única saída. Eles estavam em aperto, e tem gente em aperto, porque está brincando com o evangelho, e sabem que tem que se arrepender e se converter. Então, chamaram o sacerdote e adivinha, está no versículo 2. Chamaram os sacerdotes e os adivinhos. Então eu quero levantar aqui, não estou fazendo nenhuma afirmativa, nós estamos estudando a palavra de Deus, mas pelo texto nos deixa possibilidades de que aconteceu assim. Não estou afirmando que foi assim. Olha só o que diz no final do capítulo, do versículo 4. Finalzinho do versículo 4. A praga é uma mesma sobre todos vós. Quem está falando aqui está se excluindo. Sobre todos vós e todos os vossos príncipes. A praga está sobre vocês. Olha só o finalzinho do versículo 5. E dai glória ao Deus de Israel, porventura aliviará a sua mão de cima de vós e de cima do vosso Deus, e de cima da vossa
terra. Então, olha só, vai prestando atenção. Vamos contextualizar aqui em 2 Reis, capítulo 17, versículo 27. Então o rei da Síria deu essa ordem: façam um dos sacerdotes de Samaria, que vocês levaram prisioneiro, tornar e viver ali para ensinar as exigências do Deus da terra. Lembrando que nesse contexto aqui, no capítulo 7, nós vamos ver que os filisteus haviam tomado várias cidades de Israel. Olha só, no versículo 14. Capítulo 7, versículo 14. E as cidades que os filisteus tinham tomado a Israel foram restituídas desde Ecrom até Gate, até os seus termos. Israel arrebatou das mãos dos filisteus e houve paz entre Israel e entre os amorreus. Então a possibilidade desses sacerdotes serem de Israel. Porque os sacerdotes, eles tinham que ser teólogo na divindade. E os sacerdotes eram teólogos, eles sabiam muito sobre Dagon, os sacerdotes de lá. Mas sobre o Deus de Israel, ou eles se informaram, até porque eles tomaram a linha de uma... Eles deram uma instrução assim, bem aplicada. Eu não estou conseguindo achar aqui o termo que eu vou usar, mas as vacas com cria, separe da cria, enfim, o que ia levar a oferta para a culpa. Então eu acredito, pensando que eles foram instruídos, ou pelos sacerdotes de Israel, ou por algum levita, eles foram instruídos, ou chamaram sacerdotes de Israel, já que eles estavam dominando ali várias cidades, vários lugares de Israel. Versículo 3 a 5. Orientaram que levasse a arca com uma oferta de expiação da culpa. E qual seria a quantidade de oferta? Olha a orientação. Os filisteus tinham 5 príncipes, então eles foram orientados: 5 hemorroides de ouro e 5 ratos de ouro. Aqui nós vamos ver que teve a praga da hemorroide, o cartigo, e também de ratos, que o rato gera doenças. Então houve uma peste de ratos. Eu gravei uma mensagem aí, os animais que ouviram a voz de Deus, são muitos animais que ouviram e atenderam a voz de Deus. Nem me passou por essa passagem aqui, mas eles tiveram também uma praga de rato. Na lição passada me perguntaram como se faria a imagem de uma hemorroide. Como se faria a imagem da hemorroide? Como? Se a imagem é a partir do que você viu. Você viu alguma coisa e quem é bom de desenho passa para o papel ou dá um parecer. E amados, eles tiveram a infelicidade de ver a hemorroide. Por isso que no finalzinho lá diz que no último lugar que a arca parou foi vexatório. Eles passaram por vexame. Você imagina uma hemorroide, a tripa que sai no ânus, inflamada, e um tinha que cuidar do outro. Imagina o vexame, a vergonha. Ainda que fosse a esposa do camarada, ou filho, ou mãe, ou pai, enfim, seria uma vergonha. Seria, assim, de certa forma melhor, menos vergonhoso, um estranho estar ali cuidando. Então sai, aí tem que ser cuidado. Inflama, tem que ser cuidado. Se hoje o médico logo diz que tem que operar, ainda mais se você for no médico particular, hoje em dia, enfim. Então eles viram, foi algo visível. A pessoa não pode sentar direito, tem que sentar de lado e nem botava a roupa, ficar com a roupa arriada por causa do sangramento. Algo horrível e vexatório. Então eles tinham uma visão para fazer a hemorroide de ouro, segundo a praga que Deus havia enviado sobre eles. E nesse contexto vai também o sacrifício pela culpa. O sacrifício pela culpa. E no versículo, qual é o sacrifício pela culpa hoje nosso? Pode ser humilhação, jejum e oração.
Deus não exige nada mais. Porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Mas nós estamos falando de os ímpios, os filisteus, que queriam se livrar de uma culpa. Mas também o crente comete impiedade. E hoje, jejum, oração, humilhação, porque ele levou sobre si todas as nossas transgressões. Então, quando Deus olha para nós, ele vê o sangue de Cristo. Mas a mensagem é: arrependei-vos e convertei-vos. E essas são lições de despertamento para a igreja. Não brincar com o santo evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Versículo 6. Por que sereis teimosos como os egípcios? Quem está, esses sacerdotes, essas pessoas que foram chamados, eles conhecem a história. Conhecem. Por que serias teimosos como os egípcios? Que Faraó endurecia o coração e não deixava o povo ir, veio até a 10ª praga. Por que vocês vão ser teimosos? Não adianta teimar com Deus. Ninguém pode estorvar o braço do Senhor. Então decidiram levar a arca. Agora já tinha o que ia levar, a expiação do pecado, os ratos e as hemorroides de ouro, que seriam fabricadas pelos filisteus. E agora, como levar a arca? Também os sacerdotes dão as instruções. Agora, pois, tomai e fazei um carro novo. Fazei-vos um carro novo. Seria uma carroça com bois. E tomai 2 vacas de cria, sobre as quais não tenha subido o jugo, e atai as vacas ao carro, e tirai delas os seus bezerros, e levai-os para casa. As vacas puxavam carroça, ainda puxam em alguns lugares, mas seriam vacas que nunca tivessem puxado carroça alguma. Jugo quer dizer carga, carroça, balai, sei lá. Então tomai a arca do Senhor e ponde sobre o carro, e colocai num cofre ao lado as figuras de ouro que lhes havei oferecer em expiação pela culpa, se enviareis para que se vá. É o versículo 7 e o 8. Fizeram como foram orientados. Foi direto, os bois, a carroça foi direto para onde? Bet-Semes. E os príncipes dos filisteus foram atrás, certamente a cavalo. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver se as instruções que nós recebemos dos sacerdotes, dos adivinhos, acredito que os adivinhos ficaram calados. Vamos ver se vai proceder. Se as vacas vão para o lugar certo ou vão para o brejo. E realmente as vacas não foram para o brejo. Elas entraram nos termos de Bet-Semes. E aí agora chegaram lá. Os 5 príncipes estão olhando aquilo. Opa, deu tudo certo até aqui. Chegamos aonde os sacerdotes falaram, as vacas vinham andando, berrando. E certinho, caminho certinho. E eles, opa, agora deu tudo certo. Aí ficaram olhando, chegou lá os levitas, chamaram os levitas, eles sacrificaram as vacas, ofereceram em holocausto ao Senhor. E os filisteus voltaram, os 5 príncipes voltaram, aliviados, missão cumprida, estamos livres desse problema. O problema agora está em Bet-Semes. Não um problema, né? Propriamente, mas vai ser. Vai ser. Então a arca chega lá, eles fazem o sacrifício, sacrificam o Senhor, e aquela alegria, aquela festa, comemoração. A arca voltou. A arca voltou. Amados, felizes da vida, os príncipes voltam, missão cumprida. E agora a arca já está em Israel. No lugar, não no lugar onde ela deveria estar. É bom pontuarmos que o tabernáculo foi destruído pelos filisteus. O tabernáculo onde ficava a arca, ele foi destruído pelos filisteus. Tacaram fogo. Levaram a arca e tacaram fogo no tabernáculo. Ah, mas por que eles levaram a arca? Porque a arca estava fora do arraial. É bom nós lembrarmos disso. A arca estava fora do tabernáculo. Ela foi levada para a guerra, representando o Deus de Israel, a glória do Deus de Israel, como já falamos no início. Então eles levam, tacam fogo em Siló. E agora a arca é exposta.
por eles, pelos judeus, pelos israelitas, como uma exposição de arte, de obra de arte. Lá está a arca exposta, em cima de uma pedra, e isso aí não vai ficar bom. Porque o versículo 19 está escrito assim: E o Senhor feriu os homens de Bet-Semes, porquanto olharam para dentro da arca do Senhor, feriu do povo 50.070 homens. Então o povo se entristeceu, porquanto o Senhor fizera tão grande estrago entre o povo. Versículo 19. Há outro texto complicado de se entender. Algumas traduções falam: Deus feriu, matou 70 homens que olharam para dentro da arca. Então é um texto que ele não fica claro para nós, é onde a voz de Deus não fala, onde a palavra de Deus não fala, o homem se cala. Mas os homens levantam possibilidades, alguns, até porque a população de Bet-Semes, será que chegaria a 50 moradores, 50 mil moradores? Existem algumas interrogações que os homens fazem. Como é que 50 mil homens e olhar para dentro da arca fariam filas? Alguns falam que foi de 50 mil, Deus matou 70 que olharam para dentro da arca. Mas a Bíblia está dizendo isso aqui: 50.070 homens foram feridos, feriu do povo 50.070 homens. Ou 50 mil foi ferido e 70 morreram, foram feridos de morte. Enfim, a gente não pode saber isso aqui. Não ficou claro para nós. Pode fazer especulações, que a gente quiser levantar possibilidades, mas eu não estou afirmando nada. Eu fico com o que está escrito: 50.070 homens então do povo. Então o povo se entristeceu, porquanto o Senhor fizera tão grande estrago entre o povo. Versículo 19. Agora outro povo vai querer se livrar da arca. Os de Bet-Semes vão querer se livrar da arca. Eu fiz uma pesquisa aí, 79 mil habitantes em Bet-Semes. Agora eu fiz uma pesquisa rápida, não sei se foi na época ou se é na atualidade. Não me envolvi, não quis me envolver nesse assunto, porque não queremos ficar envolvidos em polêmicas, umas coisas que a Bíblia não esclarece. As coisas reveladas são para os homens e as outras são para Deus. Nós temos que ficar só com o que está escrito. A famosa curiosidade. Vamos olhar para dentro da arca. Será que o pecado é bom mesmo, como dizem? Por que se tornou pecado? Porque Deus disse não. A arca ficava dentro do tabernáculo. Eu acredito que só o sacerdote podia olhar para ela. Ele entraria no Santo dos Santos uma vez por ano. E agora está lá exposto, todo mundo olhando de longe, de perto, não sei, em cima de uma pedra e o povo olhando. Talvez esses 70 olharam dentro, os outros olharam de longe. Existem várias possibilidades, a mente humana é muito fértil. Então, parando por aqui. O que Deus diz não, não olhe. Não olhe. É a famosa curiosidade. Lembrando de uma história de um homem que trabalhava numa casa. Ele começou a trabalhar e o patrão colocou uma caixinha e colocou uma restrição: não mexe, não abra essa caixinha. Em hipótese alguma, você abre essa caixinha, não abre. E ele trabalhou o primeiro, o segundo dia, ficou curioso. É igual o jovem, né? Passa essa fase aí da puberdade, curioso, para beijar na boca, fazer sexo. Curioso. Mas Deus diz não, antes do casamento não. Lascívia é pecado. É o rapaz desfrutar da moça, a moça desfrutar do rapaz, beijando na boca, passando a mão, fazendo sexo oral antes do casamento. É curiosidade. Sexo antes do casamento é agonia. O bom é depois do casamento, com a permissão, com a bênção de Deus, aí é gostoso, é prazeroso. Mas fora, é agonia.
Então a curiosidade vai matar esses homens. Todo pecado tem uma justa retribuição. A Bíblia diz: a alma que pecar, essa morrerá. Nós temos que ter cuidado. E foi dito aquele homem: não mexe, não abre essa caixinha em hipótese alguma. E ele ficou tão curioso que no dia ele... Vou abrir. Abriu. Aí tinha um papel dobrado, bem dobradinho. Foi abrindo aquilo devagarzinho. Quando ele abriu todo o papelzinho, estava escrito lá: vai trabalhar, vagabundo. Tomou aquele impacto. É a famosa curiosidade. Famosa curiosidade. Lembrando que há poucos tempos nós falamos. Não estou dizendo que foi assim. Eu não estou dizendo que foi assim, mas vamos lá no Éden. Olha o que aconteceu lá no Éden. Deus disse: no dia em que comerdes dessa árvore, certamente morrereis. No dia, hein? Olha o que Deus disse. O que é um dia para Deus? 1000 anos. No dia em que comerdes, certamente morrereis. Eva pega, é tentada pela serpente, pega a fruta. E Adão fica olhando. Aí Eva: toma aí. Comi e não morri, toma. Não morreu mesmo não, vou comer. Daqui a pouco, Deus aparece, lavra a sentença, são expulsos do jardim e vão viver com a consequência do pecado. Que às vezes é pior do que morrer, é viver com as consequências do pecado. Adão e Eva, que foram criados para viver eternamente, vai estar escrito lá: e Adão viveu 900 e poucos anos, me falha a memória agora, e morreu. Não era para morrer. Pecado consumado pode gerar a morte ou consequências graves. Então vamos ter cuidado com a curiosidade. Cuidado com nossos olhos, a concupiscência dos olhos. Não ameis o mundo e nada que no mundo há. Parece gostoso, como Eva viu que a árvore era agradável aos olhos, mas Deus disse não. Como Deus disse: não faça sexo antes do casamento. O Santo Evangelho, que hoje é a arca de Deus, que está nas nossas mãos. É o Santo Evangelho. Cuidado. Cuidado como você está lidando com o Santo Evangelho do Senhor. Pode ser perigoso. Deus é tardio em irar-se, mas grande em força. E ao culpado não terá por inocente. Cuidado. Tem muita gente vivendo com as consequências do pecado. Outros já desceram à sepultura por querer brincar com a glória de Deus. Nós fomos criados para a glória de Deus. Você está se vestindo para a glória de Deus? Você está comendo para a glória de Deus? Quer que comais ou bebais, você está bebendo para a glória de Deus ou para escandalizar o Evangelho? Quer que comais ou bebais ou façais qualquer outra coisa que seja para a glória de Deus. O que você está bebendo? Ninguém está vendo. Ninguém está vendo. Deus está vendo. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Tem crente bebendo cachaça, fumando maconha, brincando com a glória de Deus. Eu e você, nós nascemos para a glória de Deus. Então você tem que se vestir para a glória de Deus. Tem que comer para a glória de Deus. Não pode comer sangue. Cuidado com o que você está comendo. Cuidado. E se você destruir o templo da glória de Deus com certas coisas, ele te destrói. Pastor, mas dura essa palavra? É duro. O evangelho que não confronta conosco não é o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se você não está se vestindo para a glória de Deus, você está escandalizando o evangelho. O apóstolo Paulo diz: é necessário que haja escândalo para que se manifeste os fiéis. Mas ai daquele por meio de quem vier o escândalo. Então eu preciso vigiar, eu preciso ter temor de Deus. Temer a Deus e se afastar do mal. É o que nos resta. Ah, pastor, mas todo mundo está se vestindo assim. Você não é todo mundo. Você foi criada para a glória de Deus.
Volta a falar para a fama de Deus, para a notoriedade de Deus. Ali vai um servo de Deus, ali vai uma serva de Deus. Ou você está se vestindo como ímpio, como a ímpia? Tem gente que na frente dos irmãos da igreja, na igreja, ele é ovelha. Oh, Deus maravilhoso, é santarrão. Mas tem duas caras. Ele é ovelha ali. Mas quando vira as costas, quando sai daquele círculo ali, ele vira bode. Coloca uma roupa qualquer, fala qualquer coisa. O que está saindo da sua boca? Está glorificando a Deus? É para a glória de Deus? Ou você está xingando como ímpio, falando bobagem? A falta de equilíbrio, principalmente na língua, pode transformar um homem sábio em um tolo, um santo em um profano. Então, eu trago essa advertência à igreja. Cuidado. O pior do que morrer, às vezes, é conviver com as consequências do pecado. E não pensa que morre. Não. O justo é punido aqui. Deus vai cobrar até o último centimo. Porque o justo é cobrado aqui. No céu não entra pecado. Não vai entrar pecado. Só vai entrar os lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Aquela ideia que vai estar lá no céu, os pecadores de um lado e os justos de outro, é mentira. A Bíblia diz que os anjos vão separar os bodes das ovelhas. Quem não crê já está condenado. Mas qual o julgamento que vai ter lá no céu, pastor? Segue-se, morreu? Segue-se as obras. Segue-se as obras. Cada um será julgado segundo as suas obras, para receber galardão. Não para descer para o inferno. Quem subir, só vai subir aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Então os homens de Bet-Semes agora tem um problema. A arca virou um problema para eles. Nós não queremos a arca aqui também. A mão do Senhor pesou sobre nós. Vamos devolver. Versículo 20. Então disseram os homens de Bet-Semes: quem poderia subsistir perante este santo Senhor Deus? E quem subirá de nós? E enviaram, pois, mensageiros aos habitantes de Kiriat Jearim, dizendo: os filisteus remeteram a arca do Senhor. Descei, pois, e fazei-a subir para vós. Cuidado como você está se portando no Evangelho. Cuidado. Cuidado com a réplica também. O falso Evangelho. Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Vê aí se o evangelho que você está seguindo é uma réplica ou se é o verdadeiro. Onde está a glória de Deus? Aleluia. Deus abençoe, meus amados. Até a próxima exposição. Certamente será no capítulo 7 do primeiro livro de Samuel. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, compartilhar e nos ajudar a glorificar o nome do Senhor, nosso Deus. Aquele abraço e até a próxima, se Deus quiser.